senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Na qualidade de relator da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta a presente audiência de demonstração e avaliação das metas fiscais apuradas pela Prefeitura. O vereador Marcelo Sleiman, meu companheiro de comissão, divide esta mesa conosco, a quem eu agradeço pelos trabalhos e por toda a parceria. E, lógico, agradecemos também ao Sargento Laudo, que é o presidente da comissão e que nos confiou a presidência e a condução dos trabalhos nessa noite. Muito obrigado, Sargento Laudo. Minha saudação, de maneira especial, àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Temos um momento bastante importante, oportuno, quando traremos para a população os números e resultados do segundo quadrimestre do ano de 2021. Agradeço os componentes desta mesa, nosso amigo Fábio Vieira de Souza Leite, ele que é secretário municipal de governo, também ao Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto dos assuntos da Fazenda, ao Leonardo e à Tácita, que estão aqui presentes, da equipe econômica, sejam também muito bem-vindos. Agradeço aos vereadores que já se colocam à disposição, estão aqui presentes e já começam a colocar as suas presenças e também o seu direito de pergunta. Esta audiência terá a duração máxima de 60 minutos, então iremos até às 19 horas. Esclareço que está sendo realizada perante a Comissão de Finanças, em cumprimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Como eu já coloquei, audiência relativa ao segundo quadrimestre do ano, ou seja, aos meses de maio, junho, julho e agosto. Gostamos sempre de lembrar que nós estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claro Net TV, site e Facebook da Câmara Municipal. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem, para que os nossos trabalhos, como sempre, transcorram bem, sem desvio de foco e que nós cumpramos o nosso dever e aquilo que nós nos propomos nessa noite. Passo a palavra agora ao secretário do Governo, Fábio Leite, para a sua explanação sobre o desempenho da gestão financeira da Prefeitura no segundo quadrimestre desse ano, ou seja, como já dito, de maio a agosto. Obrigado, secretário. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, através dos vereadores Silvinho e Marcelo Sleiman, que presidem essa audiência pública, e cumprimento também todas as pessoas que nos acompanham de forma remota, quer seja pela TV Câmara, quer seja pelo Facebook. Bom, senhor presidente, como de costume, eu trago um material impresso para iniciar a apresentação, e após a apresentação, ela é muito sucinta, muito objetiva, nós podemos abrir para sugestões, questões, enfim, quaisquer comentários que sejam pertinentes. Se puderem, por favor, iniciar a projeção. Então, essa audiência pública, ela refere-se à prestação de contas do segundo quadrimestre desse exercício de 2021, e ela é amparada pelo artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, o primeiro item são os recursos financeiros. As disponibilidades financeiras que tivemos no fechamento de 31 de agosto desse ano, de 2021, foram de livre movimentação, o montante de R$ 58.188.783,11, que corresponde a 46,66% do total, e de recursos vinculados, R$ 66.530.215,94, que correspondem a 53,34% do total, perfazendo, portanto, o montante total de disponibilidade financeira de R$ 124.718.999,05. Importante sempre nós trazemos essa observação,
que os recursos vinculados, eles são originários de receitas com fins específicos de aplicação, incluindo aqui os convênios, e que normalmente são ligados às áreas de educação, saúde, social e infraestrutura urbana. A segunda questão, trazida aqui o item B, o orçamento municipal, a receita arrecadada já deduzida a retenção do Fundeb foi de R$ 155.587.700,51, por óbvio, no período apresentado nessa audiência. Se comparado com o orçamento previsto no ano de 2021, que é de R$ 422.888.850, mais uma vez aqui líquido de Fundeb, nós temos nesse quadrimestre uma composição de arrecadação de 36,79% daquilo que era previsto. Em relação às despesas, ainda no mesmo item, as despesas que foram realizadas nesse quadrimestre, R$ 114.395.078,18, e as despesas pagas nesse segundo quadrimestre, R$ 131.325.266,29. Faço sempre observação aqui, na linha das receitas realizadas, leia-se aquilo que foi empenhado nesse quadrimestre. Terceira informação, o item C da apresentação, nós trazemos sempre um comparativo das principais receitas que foram arrecadadas no período. Então, quando nós comparamos o segundo quadrimestre de 2020 com esse segundo quadrimestre de 2021, nós tivemos no ano passado, nesse mesmo período, uma arrecadação de R$ 88.605.828,05, e nesse ano de 2021, R$ 114.754.525,98. O detalhamento dessas principais receitas se encontra nos anexos no item C1. Ainda nessa primeira parte da apresentação, trazemos também no item D um comparativo da receita orçamentária arrecadada, aqui na visão total, já deduzida a redenção do Fundeb. Próxima página, por gentileza. Mais uma vez, comparando os quadrimestres do exercício 20 com o de 21, nós tivemos no ano passado, nesse período, uma arrecadação de R$ 140.862.634,45, e nesse segundo quadrimestre de 2021, R$ 155.587.700,51. E o detalhamento encontra-se no anexo D1. Tratando a questão das despesas, também trazendo esses comparativos, olhando as despesas que foram empenhadas no segundo quadrimestre e comparando os exercícios, tivemos em 2020 o montante de R$ 88.141.081,39, e no segundo quadrimestre de 21, R$ 114.395.078,18. E na mesma visão anterior, também comparando as liquidações que nós tivemos nos dois quadrimestres, ano 20 e ano 21, no ano passado, R$ 120.894.713,38. E no segundo quadrimestre de 21, R$ 131.325.266,29. O detalhamento dessas despesas apresentadas encontra-se no anexo E2. Chegando no item F, tratamos aqui os restos a pagar. Os valores que foram transferidos de exercícios anteriores de restos a pagar, o montante de R$ 38.626.663,16. Até 31/8/2021, foram pagos R$ 11.912.914,03 de recursos próprios, ou restos a pagar relacionados a recursos próprios, e R$ 15.143.743,54, vinculados ou relacionados a recursos vinculados.
Tivemos no período o cancelamento de R$ 2.048.553,75, o que permanece, né, no dia 1º de setembro de 2021, um montante, um saldo de restos a pagar de exercícios anteriores de R$ 9.476.451,84. No item G, as sentenças judiciais. Nós tivemos nesse segundo quadrimestre de 21 o montante de R$ 1.300.959,18 de pagamentos de sentenças judiciais, das quais R$ 385.703,67 de ordem trabalhista e R$ 915.255,51 de outros tipos de sentença. O item H, as restituições, foram devolvidas, né, realizadas as devoluções nesse segundo quadrimestre, o montante de R$ 280.926,60, cujo detalhamento encontra-se no anexo H1. Próxima página, por gentileza. Entrando nas despesas com pessoal, o valor nesse segundo quadrimestre, despesado, né, gasto com o funcionalismo público, inclusive com os inativos pensionistas e também com os encargos e mão de obra terceirizada, o montante de R$ 132.667.165,90, dos quais R$ 8.199.587,96 foram gastos com os vales alimento e saúde, na seguinte proporção: R$ 6.502.434,76 com vale compra alimentos e R$ 1.697.153,20 com o vale saúde. No item J, a restituição do Fundo Especial de Previdência, nesse período de 1º de maio a 31/8, foram restituídos R$ 4.668,63, obedecendo o artigo 1º do Decreto 7.025, de 2006. Tratando aqui os percentuais obrigatórios, a aplicação mínima da educação, R$ 25.033.536,53, para a qual nós tivemos despesas liquidadas até 31/8, no montante de R$ 25.986.817,20, o que dá, nesse momento, um percentual de aplicação de 25,95%, e a mesma visão da saúde, uma aplicação mínima obrigatória de R$ 34.464.986,30, para as quais, né, já liquidamos R$ 68.266.977,52, o que perfaz um percentual de aplicação de 29,71%, ainda nesse momento. O item L, em relação ao terceiro setor, foram transferidos para o terceiro setor, também nesse período de maio a agosto, o montante de R$ 34.932.531,98 para as entidades que atuam nas áreas de saúde, educação, assistência social. Distribuindo esses valores, né, com algumas quebras, nós tivemos, dos termos de fomento, o montante de R$ 3.397.070,63, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1, o montante de R$ 5.303.540,79 a título de termos de colaboração, e o detalhamento encontra-se no anexo L2, o montante de R$ 7.783.409,64, vinculados ou relacionados a termos de convênio, e o detalhamento encontra-se no anexo L3. E, por fim, o contrato de gestão, nesse período, a despesa de R$ 18.448.510,92, cujo detalhamento encontra-se no anexo L4. Encaminhando para o final da apresentação, tratando o saldo do Fundeb, o encerramento nesse segundo quadrimestre foi um saldo de R$ 20.718.001,89. Os investimentos da ordem de R$ 8.500.000
511.340,71. E, por fim, o último item, letra O, a CIP, a arrecadação no segundo quadrimestre de R$ 3.373.407,82, cujo detalhamento encontra-se no item O1 do anexo, e desse montante, pagos no segundo quadrimestre, R$ 2.884.558,75. Dessa forma, senhor presidente, eu encerro essa apresentação do material que trago de costume e já me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida, comentário, enfim, o que julgarem interessante. Agradecemos mais uma vez o nosso secretário de governo, Fábio Leite. Muito obrigado, Fábio. É importante a gente ter a certeza que todo o erário público está sendo muito bem gerido. Isso se comprova na sua apresentação. Então, a partir desse momento, nós vamos abrir a palavra para as perguntas. Está aberto, portanto, o painel para inscrição dos vereadores. Vamos intercalar as perguntas dos vereadores e do público, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação, conforme prevê o regimento interno desta casa. Informo que os servidores da casa já estão prontos e nos ajudando na interação remota com o público. Esclareço que, para fazer perguntas, o público poderá enviar uma mensagem pelo WhatsApp 14 99610 1981. Vou repetir, 99610 1981. Então, pela ordem de inscrição, nós temos a participação inicial do vereador Lelo Pagani. Vereador Lelo, o senhor tem 2 minutos para a sua pergunta ou interação com os nossos convidados, por favor. Obrigado, presidente dessa audiência, Silvio Santos. Parabéns para a comissão, parabéns ao Fábio Leite pela explanação, ao Guilherme, faz parte da equipe, toda a ótima equipe da Fazenda aqui da nossa prefeitura. Olhando os números aqui, a gente fica animado, né? Porque as contas da prefeitura estão muito bem, né? Eu fiquei em dúvida aqui, só a gente infelizmente vai no que o que vai contrário, né, do que de todos aqui. ITR está indo bem, ITBI está ótimo, taxa de conservação, taxa de limpeza, IPTU, tudo subiu em comparação ao quadrimestre do ano passado, né, fazendo essa comparação. Aqui no final, que nós temos outras receitas, que é o único que diminuiu de 2021 para 2020. Então, eu gostaria que fosse explicado, né, porque, às vezes, as pessoas pensam que tem 70 milhões em caixa, né, e não é bem isso, né? Existe uma arrecadação boa, né, mas existem despesas também, né? Então, é bom explicar e deixar claro, né, na Câmara, né, que a Prefeitura está indo bem, mas tem as suas responsabilidades também. Tem uma arrecadação boa, mas também tem suas despesas, senhor presidente. Então, essas dúvidas, por enquanto, gostaria que fosse explanado. Obrigado, Fábio Leite. Agradeço as perguntas, vereador Lelo. Hoje, inclusive, foi objeto de uma pergunta de uma das rádios, né, exatamente com o mesmo conceito, ou o mesmo conteúdo que o senhor colocou, e muitíssimo importante, muito pertinente. Se nós olharmos o comportamento do início do ano até aqui, e dermos um zoom especificamente nesse segundo quadrimestre, basicamente o município ele tem 3 grandes fontes de arrecadação. As receitas que são originárias do governo federal, o maior exemplo disso é o FPM. As receitas que são originadas do governo do estado, o maior exemplo disso é o ICMS. E a porção que cabe ao município, cujos 2 maiores tributos, vamos dizer assim, ou fontes de receita, IPTU e ISS. A pergunta do senhor ela vem exatamente no comportamento dessas 3 fontes no seguinte sentido. Durante todo o ano e no segundo quadrimestre não foi diferente, as fontes federal e estadual
seguiram ou igual o orçamento ou acima daquilo que a gente imaginava, e as próprias colunas que o senhor mencionou exemplificam isso. Na outra mão, por que os tributos municipais e o que estão relacionados a eles tiveram essa diferença negativa? Por conta das postergações que nós fizemos por esse momento de pandemia. Então, se o senhor se lembrar, no início do ano, nós fizemos uma reprogramação dos tributos municipais para contribuir com a população, concentrando as datas de vencimento no segundo semestre. Então, como essa apresentação, nesse segundo quadrimestre, ela chega até agosto, agora, no próximo quadrimestre, que a gente vai começar a sentir efetivamente como que vai ser o comportamento dos tributos ou das taxas ou das receitas vinculadas ao Tesouro Municipal. Então, isso, de uma maneira geral, arredondando para o senhor, federal dentro do imaginado ou acima, estadual dentro do imaginado ou acima, municipal nesse momento, se usarmos só o anexo que o senhor colocou, abaixo, mas a grande explicação é por conta da postergação. Importante também trazer na coluna outros, né? Eu estava me socorrendo ao Guilherme aqui. Esse quadro, ele traz as principais receitas. Então, com exceção daquilo que a gente não detalhou, todo o resto, que são porções menores de receitas, estão aqui. Então, o Guilherme foi listando para mim. Rendimento de aplicações financeiras, está nesse item. Receita de serviço, por exemplo, de locação do box da rodoviária, está nesse item. Então, esse item outros concentra essas receitas menores, que também tem, em parte, esse comportamento que eu expliquei para o senhor. Tem razão, me perdoe, faltou uma parte da resposta. Então, se nós retroagirmos, né, a primeira página do material, eu sempre apresento como partida dessa apresentação as disponibilidades que nós temos em caixa. Então, quando a gente olha o item A, eu apresentei um caixa em 31 de agosto de R$ 124.718.999,05. Isso significa que esse caixa é absolutamente disponível para qualquer tipo de despesa? Não, isso não é verdade. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Dentro desse caixa de 124 milhões, nós temos que obrigatoriamente desse caixa fazer frente à cobertura dos restos a pagar que eu apresentei no item F. Que se o senhor recorrer à tabela que eu apresentei, nós viramos para o exercício 2021 38 milhões de saldo de resto a pagar que tem que ser coberto com essa disponibilidade de caixa. Quando a gente vai no item do Fundeb, item M, eu apresentei ao senhor o encerramento do segundo quadrimestre, um saldo do Fundeb de 20.718.000, arredondando. É um saldo que nós já arrecadamos dessa fonte Fundeb, que obrigatoriamente tem que ser despesada até o final do ano, porque ela é vinculada às questões da educação, magistério, etc. Então, o que é importante dessa pergunta do senhor? Os 124 milhões apresentados no item A não representam disponibilidade de livre movimentação para qualquer tipo de despesa. Daqui são necessárias que sejam feitas as deduções, por exemplo, restos a pagar, por exemplo, Fundeb, e todas as receitas que são vinculadas, todas as receitas que são carimbadas, usando uma expressão mais simples. Então, quando, por exemplo, um vereador consegue uma emenda por um determinado assunto, por uma ação da saúde, uma ação da educação, essa emenda vem carimbada, ela compõe esse caixa, mas a finalidade, a aplicação é específica. Consequentemente, eu não posso usar, usando uma expressão muito simples, para qualquer tipo de assunto. Perdão em não respondê-lo, ter pulado. Obrigado. Dando sequência à nossa audiência, o próximo vereador inscrito para participar é o vereador Marcelo Sleiman. Vereador, o senhor tem 2 minutos. Boa noite, vereador Silvio. Cumprimento pela presidência hoje dos trabalhos. Vereador Laudo, nosso presidente da comissão. Fábio Leite, secretário de governo. Guilherme, nosso secretário adjunto. A minha pergunta, na verdade, ela vai complementar do vereador Lelo, que realmente, né, salta os olhos o incremento que nós estamos tendo nos grandes impostos aqui, né, sejam eles federais, como FPM, arrecadação, ICMS e IPTU. E o que me chama a atenção, secretário, é que no IPTU, mesmo com essa postergação do recolhimento, nós tivemos uma arrecadação superior a 2020 no mesmo período. Então, a primeira das perguntas minhas seria essa.
a Prefeitura consegue monitorar o que poderia estar ocorrendo, se é simplesmente só o reajuste que foi aplicado ou se mais imóveis estão sendo regularizados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já escutou? E a segunda pergunta, que na verdade não é uma pergunta, eu acho que como comissão também nós temos o dever, né, vereador Silvio, de esclarecer a população alguns termos técnicos e principalmente, né, hoje eu pediria para o senhor explicar a diferença de despesa empenhada, liquidada e paga, porque isso gera os restos a pagar, então é interessante também se o senhor pudesse explicar para toda a população que nos assiste nesse momento. E também queria parabenizá-lo, senhor e toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho que tem realizado frente à Secretaria. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo, pelas perguntas e pelos elogios. Bom, a primeira questão em relação ao incremento de receitas. É importante que a gente não perca, nesse ano de 2021, o contexto que nós temos por trás desse orçamento. Na gestão anterior, quando em 2020 nós fizemos a apresentação da LOA para 2021 e ela foi aprovada, nós adotamos na Secretaria de Governo uma premissa, um conceito que foi o seguinte: de modificar para 21 o mínimo possível do orçamento se comparado a 20, porque a gente vivia todo aquele momento de incertezas muito crítico em função da pandemia. Então a gente não pode perder esse contexto. A LOA de 2021, que é essa que eu estou prestando conta aos senhores agora, ela foi aprovada e tramitada em agosto, setembro do ano passado. E para que a gente pudesse tramitá-la e aprová-la em agosto e setembro do ano passado, a elaboração começou em junho ou julho de 2020, ápice da crise, ápice das incertezas, ápice de todos os problemas mundiais sobre o orçamento. Então a gente tomou uma decisão naquele momento que foi o seguinte: não adianta a gente chutar índices. Vamos tentar deixar o orçamento o mais próximo possível de 2020 por conta desse cenário de incertezas. Qual foi a única modificação que a gente fez no orçamento se comparar 20 com 21? As questões previdenciárias, porque naquele momento a vereadora Alessandra fazia parte, vereador Laudo, vereadora Rose, vereadora Belardo já eram dessa Casa de Leis, se lembram que a gente havia aprovado a mini reforma previdenciária do município. Então esse dado eu já tinha como real, então a gente transmitiu e trouxe essa informação do previdenciário para 21. Todas as outras projeções nós congelamos, de uma forma conservadora, porque não se sabia o que iria acontecer, tampouco em 2020, imaginem em 2021. E foi aprovado esse conceito. Por que eu estou dando esse passo atrás? Para que a gente possa contextualizar a pergunta do senhor, que é importante, muito vinculada à pergunta do vereador Lelo. Como a economia tem reagido e as arrecadações, principalmente as federais e estaduais, também estão acontecendo, esse excesso de arrecadação que a gente nota nessas duas grandes fontes, ele passa a ser esperado. Então, o comportamento natural do nosso orçamento, já que essa situação de pandemia começa a se organizar do ponto de vista orçamentário no Brasil e no mundo, esse comportamento é natural que aconteça. Bom, olhando especificamente o IPTU, no ano passado, a nossa postergação de IPTU ela foi diferente da que a gente fez em 21. No ano passado, dado o cenário de incerteza, de novo, os vereadores que compunham essa Casa de Leis vão lembrar, todo mês a gente tomava a decisão. Então a gente pegava o IPTU de março. O que fazemos? Posterga o mês e espera ver o que acontece. Chegava em abril, posterga o mês e espera ver o que acontece. Nesse ano foi diferente. Como a gente já sabia de todo o cenário crítico, nós já fizemos essa postergação um pouco mais acelerada. Então, quando o senhor vai no anexo, né, que o senhor bem colocou, C1, e olha as linhas de IPTU, quando eu comparo, por exemplo, o mês de junho, por que ele é 1.200.000 abaixo? Porque em 20 eu tive vencimento de IPTU no mês de junho, e esse ano em 21 a gente não teve nenhuma parcela que começou no mês 6, elas começaram no mês 7. É isso que explica esse comportamento diferenciado do IPTU. Então não tem nenhuma condição diferente dessa que possa explicar esse comportamento negativo em junho e julho. Veja que em julho ele quase chega a zero. E em agosto ele começa a se recuperar. Por quê? Eu tenho agora a concentração dos pagamentos das parcelas de IPTU e vai se estender isso até dezembro. Perfeito? A segunda questão, também muito importante, os conceitos, né, sobre empenho, liquidação e pagamento. Para as pessoas que nos acompanham e não têm essa proximidade com o serviço público, sempre que a prefeitura vai comprar alguma coisa ou que vai contratar alguma coisa, nós temos algumas etapas. Primeira etapa,
orçamento. Escolho os fornecedores, quer seja por um processo de licitação, quer seja por uma compra direta, recolho os orçamentos. Decidi o que eu vou comprar ou o que eu vou contratar. Eu tenho que empenhar. O que é o empenhar? Eu vou no orçamento da prefeitura e digo o seguinte: dos 422 milhões que está aprovado como LOA para esse ano de 2021, eu quero usar R$1.000 para comprar esse livro, por hipótese. Essa é a primeira fase, é o empenho. É quando a gente registra no sistema, no orçamento, dizendo: vou gastar nisso aqui. A liquidação é: o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Eu vou lá e liquido no sistema. Eu digo o seguinte: produto entregue, mercadoria entregue, serviço prestado. Nota fiscal do fornecedor, registro no sistema. Ó, aquilo que eu falei que eu ia gastar, efetivamente aconteceu. E o pagamento é o desfecho disso. É quando eu vou no caixa e pego uma despesa que estava empenhada, liquidada e efetivamente dou o crédito, dou o pagamento ao fornecedor. Essa é a diferença dos três conceitos. A próxima vereadora a participar, inscrita, vereadora Alessandra Lucchesi. Vereadora, a senhora tem 2 minutos, por favor. Agradeço, vereador Silvio. Boa noite à Comissão de Finanças desta Casa, que tanto trabalha para essa audiência pública acontecer. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Prazer em vê-los. Eu gostaria de comentar um pouquinho como que está aquela grande projeção do aumento do Fundeb na educação, se ela realmente está acontecendo, se nós estamos com um novo Fundeb real para a nossa cidade. Lembrando, né, Fábio, que você não tinha essa certeza, não sei se conseguiu alcançá-la, nessa confusão que a gente está ainda da economia pós-pandemia, saber se o novo Fundeb ele realmente tem trazido para os municípios a projeção a maior do que se tinha antigamente. Eu também gostaria que fosse comentado se existem regras ou critérios, se vocês saberiam me dizer. Eu posso continuar? Pode? No anexo, na página 13, nós temos os convênios da educação. Eu gostaria de saber se eles continuam, pelo menos foi um trabalho que nós montamos, juntamente, inclusive o Rafael Romagnoli está presente. Nós tentávamos fazer per capita pelo atendimento dessas crianças dentro dos convênios. Gostaria de saber se essa regra ainda é o norte desses convênios. E queria comemorar, celebrar com todos os vereadores dessa casa, com vocês, a grande conquista do processo de psicólogos e assistentes sociais estar indo para as escolas, parabenizar a Cris Amorim por esse feito, o CRAME por ter sido um grande parceiro, e essa vereadora, que está até chorando hoje, por isso que eu atrasei um pouquinho, que estava comemorando essa conquista agora. Parabéns, viu? Levo um abraço ao Pardini, que eu acho que as crianças e a educação vão valorizar muito com essa conquista. Obrigada, viu? Eu que agradeço, vereadora Alessandra, pelas colocações e principalmente pelas questões. Então, vamos por parte. Em relação ao Fundeb, ainda é precoce de alguém da Secretaria de Governo cravar um comportamento, dizer que o Fundeb vai ser muito superior ou muito abaixo ou igual ao que aconteceu em 2020 ou à projeção do FNDE. Por quê? O comportamento de arrecadação ele é muito irregular. Então, se nós usarmos 2020, que nós temos o exercício completo como um todo, a concentração de recebimentos, de receitas, no último trimestre, especialmente no último bimestre, ela foi muito grande. O que eu consigo dizer com o fechamento de agosto para a senhora é o seguinte: a situação vem num nível bastante confortável. A previsão do FNDE era de 74 milhões para esse ano. Se nós fizéssemos uma conta aritmética, reproduzindo o comportamento do primeiro e segundo quadrimestre para o terceiro, seria possível, chutar não é uma boa palavra, mas seria possível indicar uma arrecadação entre 78 e 80 milhões para esse ano. De novo, muito precoce cravar qualquer número aqui, porque esse comportamento é muito irregular, ele não é linear como essa conta que eu acabei de fazer, muito simples para a senhora. De qualquer forma, o que a gente tem feito? Mensalmente, para não dizer diariamente, mas mensalmente nós temos uma reunião oficial com a Secretaria de Educação,
na qual, além da secretária Cris, participa toda a equipe dela, todo o staff dela de gabinete, para a gente avaliar e fazer essas projeções de eventual arrecadação e as aplicações, tanto para o Fundeb, os 30 e os 70, quanto para os 25% de aplicação obrigatória. Por enquanto, também, tudo absolutamente administrado. O que eu sei e tenho acompanhado, eu faço parte, nós criamos uma associação de todas as secretarias de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. Isso foi no ano passado. Eu sou um dos membros dessa associação e os secretários trocam muitas informações. A grande dificuldade ou a grande incógnita que a gente tem para esse ano é que se nós pegarmos o Fundeb, os 70%, que é aquilo que eu só posso gastar efetivamente com o magistério, né, com o professor, o diretor, o coordenador, as despesas para esse público, elas são contraditórias à Lei Complementar 173. Então, eu vou chegar na questão última que a senhora falou, dos psicólogos e assistentes, esse é um grande exemplo. Não fosse a Lei Complementar 173, esse quadro poderia estar sendo organizado, quer seja no 25, quer seja no Fundeb, mas ela impede a criação de novas vagas e de novas despesas com os servidores. Consequentemente, a vereadora participou, foi encontrada uma alternativa, mesmo que temporária, via CRAME. Isso é um exemplo. Então, a grande dúvida dos secretários de Educação, dos secretários de Fazenda, conceitualmente falando, é essa contradição que existe entre aquilo que nós temos que aplicar em magistério, em folha, que são os 70 do Fundeb, sem saber ainda o comportamento que o ano todo vai ter, vis-à-vis as imposições e limitações da Lei Complementar 173. É importante eu mencionar isso para a senhora. Em relação aos convênios da educação, nenhuma questão que tenha se modificado da organização que a senhora sempre acompanhou também, com a seguinte ressalva: o que nós temos feito, especialmente agora nesses meses de agosto e setembro, então a senhora vai ver esse reflexo na próxima apresentação, é que alguns convênios, por conta da ampliação da prestação de serviço, estão sendo aditados para mais. Então pode ser que a senhora tenha em mente algum convênio específico que tenha participado, que eventualmente nesses últimos 45, 60 dias tenha subido, aumentado, e por óbvio toda a parte legal sendo conduzida pela equipe de convênios, para suportar uma prestação de serviço ampliada. Esse é o comentário que eu faria em relação a convênios. Só um segundinho. E por fim, a questão que a senhora comemorou das psicólogas assistentes, exatamente, eu refaço o comentário que fiz anteriormente. Então, houve um projeto estruturado a várias mãos, e mais uma vez com a participação da senhora, de estruturar essa prestação de serviço via CRAME, mas é uma situação que a gente tem que tratá-la como temporária, não a prestação de serviço, mas a forma, porque quando não tivermos mais a limitação da 173, essa questão tem que ser, por óbvio, pelo menos estudada, uma alternativa dentro da folha, né? dentro do quadro da Secretaria de Educação. É o comentário que eu faria só, além de parabenizá-la aí pela participação na viabilização desse projeto. Vereador Abelardo, o senhor é o próximo inscrito e tem, como os demais, 2 minutos, por favor. Primeiramente, parabéns aí, né, por essa audiência muito importante. E a minha pergunta que seria: qual é a previsão, no caso aí da gestão, para o encerramento do exercício, levando em consideração os montantes apurados até agosto? Teremos sobra relevante de recursos? Bom, aproveitando aqui também que eu marquei, em relação aos servidores, né, que isso é uma polêmica, né? Se está prevendo para 2022, se conseguirão conceder o reajuste acima do índice, né, inflacionário, até para reparar essas percas que nós tivemos aí devido à pandemia, pela Lei Complementar 173, que não pode aí dar o aumento, mas que, no meu ver, né, poderia dar só a perda, né? Então, como que está isso? Porque eu vejo aí que os funcionários anseiam por isso. Agradeço as perguntas, vereador Abelardo. Então, em relação à previsão orçamentária, a resposta é muito relacionada ao que eu acabei de responder para a vereadora Alessandra sobre a questão do Fundeb. Ainda é precoce
eu cravar um número para os senhores aqui, dizendo o seguinte, ó, durmam em paz, está tudo tranquilo, o excesso de arrecadação nesse ano vai ser de tanto, então nós vamos virar com um caixa, um superávit para o ano que vem de tanto. Ainda é muito precoce em fazer isso. Se fosse só matemático, se não tivesse o comportamento do governo federal para os repasses, o comportamento do governo do estado para os repasses e a nossa própria arrecadação, eu diria que a gente pode esperar um excesso, um extra de orçamento da ordem de 10%. Que conta eu fiz? Peguei o material da primeira audiência, naquele quadrimestre nosso excesso, nossa arrecadação tinha sido em torno de 39% do que eu esperava. Nesse quadrimestre, como eu apresentei aqui no quadro B, 37% arredondando. Então, nos 2 períodos, arredondando 76%. Se eu tiver algo entre 35% de arrecadação no terceiro quadrimestre, eu extrapolo o meu orçamento na ordem de 10%. É uma conta linear que não é correta. Eu só estou tentando montar uma resposta para o senhor para dar ordem de grandeza. Por quê? Porque ela depende diretamente do comportamento das arrecadações. Tem a ver com o que respondi para o vereador Marcelo sobre a questão do IPTU, tem a ver com as condições de repasse do governo federal e do estado, se usarmos o FPM e o ICMS como exemplo. Então, o que eu posso dizer, ainda é precoce para se afirmar, mas se esse comportamento do primeiro e do segundo quadrimestre acontecer da mesma forma no terceiro, algo entre 10% de extrapolação de orçamento não seria palavrão falar. Em relação à segunda questão dos servidores, se eu não estou enganado, eu montei uma resposta de um requerimento mais ou menos nessa linha. Desde que se iniciou o governo do prefeito Mário Pardini, ele pediu para que nós adotássemos como posição oficial de governo que todos os anos, pelo menos a reposição inflacionária fosse dada. E isso a gente vem fazendo desde 2017. No mínimo, a reposição da inflação, tanto no salário quanto no vale. E isso seguiu, inclusive, no ano de 2020, que foi quando a Lei Complementar 173, que comentei com a vereadora Alessandra, entrou em vigor. Qual foi a nossa... um pouco de maestria e um pouco de sorte e um pouco até da ajuda de ser um ano eleitoral? A nossa database foi antecipada e a gente já havia concedido dissídio antes da lei complementar nos atrapalhar em 2020. Então, o que eu posso dizer para o senhor, no período de 2017 até 2020, todos os servidores, tanto no salário quanto no vale, tiveram no mínimo a reposição inflacionária. Nesse ano de 2021, todos os estados e todos os municípios estão proibidos pela lei complementar 173 de realizar, entre outras coisas, qualquer tipo de incremento de despesas com folha. Então, a gente não pode realizar dissídios, a gente não pode contratar servidores para vagas que nunca foram ocupadas, a gente não pode criar vagas novas, tudo para esse exercício de 2021, enquanto essa lei complementar estiver vigente. Tudo indica que essa lei complementar terá o final no dia 31 de dezembro de 2021. Vou fazer um parênteses, porque tudo indica. Porque não chegou ainda nenhuma informação oficial de que ela vai ser prorrogada, e eu, particularmente, é uma opinião muito pessoal, acho que não faria sentido prorrogá-la, porque ela foi colocada em prática quando o governo federal deu os aportes para os municípios e estados como plano emergencial. Em 21, o governo federal não fez isso. Então, teoricamente, não haveria motivo de cobrar a contrapartida da Lei Complementar 173. Então, nós estamos imaginando e trabalhando nesse momento com a possibilidade de que ela realmente se encerre em 31 de dezembro de 2021. Se isso acontecer, fica franqueado para o início do próximo exercício a discussão com o sindicato, com a associação, para que a gente discuta a reposição. O enunciado do problema o prefeito já colocou. A nossa intenção é de trabalhar ainda com o conceito de, no mínimo, a reposição inflacionária. Por óbvio que o que a gente vai ter que avaliar na ocasião é qual que é esse índice de reposição e cruzar com o orçamento que os senhores provavelmente votam daqui uns 2, 3, 4 semanas no máximo. Só para complementar, Silvio, em relação a isso, por exemplo, pela lei complementar 173 não pode dar reajuste. Mas no caso, nem a inflação, que não seria aumento, seria perda, porque por mais que os servidores vão receber o ano que vem, eles vão ter uma perca aí irreparável, né? Do ano inteiro. Não tem como dar pelo menos a inflação? O senhor está absolutamente correto, mas nem essa possibilidade nós temos. Inclusive tramita, né, no Supremo, eu não sou advogado,
mas tramita no Supremo uma série de ações, inclusive de inconstitucionalidade dessa lei complementar 173, é que até agora não foi derrubada. Então, oficialmente, esse tipo de movimento, mesmo sendo uma reposição, usando a palavra que o senhor colocou, infelizmente os municípios e os estados não podem realizar. Seguindo a ordem dos inscritos, a próxima a participar é a vereadora Rosiello. Vereadora, a senhora tem 2 minutos. Obrigada, vereador Silvio. Boa noite a todos. Secretário, na letra B, orçamento municipal, eu gostaria que o senhor explicasse o percentual arrecadado do orçamento previsto, 36,79%. Esse percentual é a maior do que foi previsto na aprovação da LOA? É isso? Ou seja, os 155 milhões que está na primeira linha do quadro, ele refere-se a esse 36%? A maior? Eu gostaria que o senhor explicasse isso no quadrimestre. E por que né, o senhor já vem fazendo várias audiências públicas, não coloca o valor previsto? Porque anteriormente vinham os quadros informando o valor previsto de cada quadrimestre e o arrecadado. Aqui o senhor só está colocando o percentual. Então, esclarece isso para nós. Também, em relação ao H, há uma restituição de 280 mil, está lá na página 10. Eu gostaria de saber que convênio é aquele desses 280 mil que foi devolvido. No I, em relação aos 132 milhões com funcionalismo, encargos, pensionista, também está incluso mão de obra terceirizada. Qual que é o valor desses 132 milhões de mão de obra terceirizada? Também, no contrato de gestão, em relação ao ano passado, tem 3 milhões a maior. O senhor pode explicar essa diferença? Porque foi 15 milhões o ano passado e esse ano 18 milhões? E esse contrato de gestão são quais contratos? Eu tenho mais perguntas. A senhora se inscreve, então, na sequência, por favor. Fica garantida a minha inscrição e a minha fala devido ao prazo? Sim, a gente pode passar um pouquinho do horário. Temos também uma participação popular, tá bom? Obrigada. Obrigado. Então, vamos por partes. Muito obrigado pelas perguntas que a senhora colocou. Então, a primeira, o percentual de 36,79%, é uma representação percentual de quanto representa essa arrecadação do segundo quadrimestre, que foi de 155.587.000, sobre o todo da previsão orçamentária. Então, o que esse 36 indica é que, no segundo quadrimestre, o montante de 155 milhões arredondado corresponde a 36,79% do total que eu espero receber ou arrecadar no ano de 2021. Em relação ao valor previsto, por que a gente não traz o valor previsto do orçamento 2021 mensalizado ou em quadrimestre? Porque o orçamento não tem esse comportamento. Quando nós fazemos a proposição e a aprovação de uma LOA, seguindo inclusive as diretrizes do Tribunal de Contas, nós não temos como uma empresa privada a mensalização, a distribuição do orçamento mensalizada. Então, nós trazemos a comparação do que foi o orçamento ou a arrecadação, nesse caso, no quadrimestre, vis-à-vis o todo, porque é assim que a nossa LOA é aprovada. O senhor não acha importante colocar para nós, secretário, visto que quando vem um projeto de lei para usar o excesso de arrecadação ou do ano, o senhor que nem teve esse ano, o senhor fechou o quadrimestre, o excesso e apresentou para um projeto de lei, o senhor não acha importante acrescentar e dar essa transparência a maior para essa casa? Eu não vejo, vereadora, com todo respeito, que a informação não estar mensalizada, já que ela não é oficial, prejudique em alguma coisa a análise dos vereadores. Até porque os projetos que a gente manda, quer sejam de superávit, quer sejam de excesso de arrecadação, que são conceitos muito distintos, eles têm toda a explicação e justificativas que correspondem à intenção que a gente tem no projeto. Então, honestamente, não vejo, até porque a mensalização do valor, ela já seria uma definição de um critério que não é objetivo. Pode ser que, por exemplo, eu imagine quebrar os 422 milhões em 12 parcelas iguais. Pode ser que o Guilherme opte em usar o comportamento de 2020.
Pode ser que o vereador Silvio, se me permite usá-lo como exemplo, ele peça para usar o comportamento dos últimos 6 meses. Como não existe uma regra para essa mensalização, a gente trabalha com os valores oficiais para que não tenha nenhum tipo de dúvida. E se essa casa solicitar? Por óbvio que gerencialmente, na administração do dia a dia, nas previsões e projeções que comentei na pergunta da vereadora Alessandra, na pergunta do vereador Abelardo, é lógico que gerencialmente, não oficial, extraoficial, nós fazemos algumas simulações, algumas quebras, algumas comparações para ter uma ideia, mas como disse, esse comportamento não é mensalizado. H1. A restituição está na página 10, refere-se aos 280 mil. Eu vou responder essa por último, que a gente vai pesquisar, eu não me lembro. No caso, é a devolução de saldo remanescente pertinente ao contrato de repasse, e aí tem o número de 2010, o ano. É 266 mil. Não, sim. É só esse contrato. Os outros são valores menores, não importa. Só esse que é o valor maior que eu gostaria de saber. Sim. É que eu não trouxe o detalhamento do contrato, por isso que eu vou ver se eu consigo pesquisar rapidamente. Na página 10. Eu vou deixar essa pergunta por último. Em relação ao contrato de gestão. Hoje, o contrato de gestão que nós temos vigente na Prefeitura é o com a Organização Social Pirangi, e a comparação que a senhora fez, eu não ratifico o número, porque eu não fiz a comparação aqui no material, mas, fundamentalmente, as mudanças que se tem no contrato de gestão, o efeito principal de variação de valores são os efeitos da pandemia, em função de, especialmente, prestações de serviço, enfim, novos serviços prestados e amparados por esse contrato. Eu fico, por enquanto, só com o débito da página 10 do contrato 266, para ver se a gente tem e consegue qual é esse contrato. Mas, de qualquer forma, a indicação dele está aqui, e essas são as restituições de convênios de sobra que eu tenho que devolver para as conveniadas. Vamos ver se eles têm o detalhe de qual convênio é esse. Faltou a pergunta da mão de obra terceirizada dentro do valor total de 132 milhões. Não tenho essa quebra. O valor que a gente traz e trabalha é o valor unificado, mas se for de interesse da senhora, através de requerimento... E do funcionalismo? Enfim, não entendi. Do funcionalismo, ativos, inativos, pensionistas em cargos. Isso, eu não trago essa quebra aqui, mas como eu disse... sabe mais ou menos? Não sei mais ou menos. Não? Eu prefiro não chutar. Se a senhora tiver interesse, que a gente ponha a quebra, através de ofício, enfim, a gente pode fazer essa explosão, não tem problema nenhum. Sugiro, então, que o senhor mande, então, para esta casa, em especial para a vereadora, para que nós cumpramos nosso prazo. A vereadora tem mais uma pergunta. E, nesse momento, nós temos a participação de um munícipe, do Márcio Rangel, que está aqui presente. Ele vem reivindicar uma situação para a categoria dele. Inclusive, secretário, o pedido dele, a solicitação dele, provavelmente será motivo de um requerimento meu e do vereador Marcelo Sleiman. Márcio. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes. Márcio Rangel, como o Silvio falou. Eu conversei com o Silvio ontem, Fábio, que a situação, eu trabalho com transporte escolar, você já me conhece bem. Há 19 anos de transporte escolar. A situação nossa foi uma das categorias mais prejudicadas pela pandemia. Muita gente parou, teve gente até que já morreu, muita gente parou, muita gente trabalhando de pedreiro, venderam um van. Se você olhar na cidade, mas está todo mundo trabalhando, dá uma olhada nos clandestinos, todos são clandestinos, 90%. Eu garanto para você que são clandestinos. É esse pessoal que vocês não estão pagando, que é o pessoal que trabalha em creche, essas escolas da prefeitura, a gente que trabalha, que precisa, que está legalizado, trabalha há muitos anos, pagando todas as taxas, todo ano certinho, a gente foi prejudicado demais, junto com os demais clandestinos também. Mas a gente está precisando urgente dessa verba, porque eu mesmo estou numa situação muito delicada, como todos estão, né, por causa da pandemia, e estava dependendo dessa verba, e esse mês não caiu essa verba. Então eu queria saber
que se vocês, o Silvio vai fazer um requerimento semana que vem, provavelmente, né, Silvio? Queria que vocês repensassem nisso, que a situação nossa é muito crítica. Eu não estou conseguindo pagar minhas contas, estou tentando voltar, não tenho aluno, estou com 8 alunos, tem gente com 6 alunos, com 3 alunos, 5 alunos. A gente está tentando voltar, mas infelizmente a pandemia não é o que vocês previram. As aulas voltaram. Muita gente que eu estou sabendo, dos meus alunos mesmo, não voltaram. Alunos dos outros não voltaram. Ninguém quer voltar. Ninguém quer ir de van, ninguém quer ir presencial. Uns têm aula 2 dias, outros têm aula 1 semana, a outra não tem. Faculdade que eu levo, nenhuma começou. Todas estão online. Então a situação minha e dos demais colegas está difícil. A gente não está conseguindo pagar as contas. Queria saber, Fábio, que se fosse resolver esse problema para a gente, se puder pensar nesse caso aí. Agradeço a questão, seu Márcio. Então, é importante só nós darmos o contexto para que as pessoas que nos acompanham não tenham nenhum tipo de dúvida. Esse auxílio emergencial que o senhor está comentando, né, ele foi um auxílio emergencial instituído pelo prefeito Mário Pardini através de um projeto de lei aprovado nessa casa. Vi poucos casos, inclusive no Estado, com a mesma configuração, através do qual, por conta da suspensão das aulas, os motoristas legalizados, aqueles que têm cadastro na Prefeitura de Botucatu, passaram a ter um auxílio emergencial. Do que eu me recordo, se não a única, uma das poucas categorias que tiveram algum tipo de regulamentação ou projeto de lei específico para a composição ou recomposição das suas perdas. Quando nós fizemos a aprovação desse projeto de lei na Câmara, o gatilho que nós colocamos, porque isso é uma imposição legal, é de demonstrar o início e o fim desse projeto, ou desse auxílio. E a condição que a gente colocou de gatilho foi a retomada das aulas, porque naquela ocasião o que se imaginava é que tão logo as aulas fossem retomadas, a condição de normalidade estaria restabelecida e, consequentemente, o auxílio ou os auxílios não seriam mais necessários. De qualquer forma, oficialmente, a Prefeitura não pode dar continuidade a esse pagamento em função do formato que o projeto de lei foi aprovado. De qualquer forma, o que tranquiliza, como o vereador Silvio colocou, acho que vai ser objeto de um requerimento, para que ele volte a ser apreciado, vis-à-vis essa programação que se tem da Secretaria de Educação, não só da rede pública quanto da privada, a forma como as vans, os trabalhadores desse setor continuam ou não sendo impactados, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor do que o senhor colocou, estou dando o contexto oficial da situação, para que a gente avalie as possibilidades, além de orçamentárias, inclusive jurídicas, da continuidade ou não do programa. É assim, a tranquilidade que eu posso dar para o senhor é que o tema, com certeza, será revisto, mas a explicação por que ele não terá continuidade, em função do formato que ele foi aprovado. E não tem certo ou errado, né? Durante a pandemia, nós aprendemos muita coisa juntos, né? A sociedade, executivo e legislativo. Foi uma condição que naquele momento, naquela situação, não se tinha como tratar ou não se tinha como prever de que mesmo com o retorno das aulas, eventualmente alguns motoristas, enfim, aqueles regularizados, ainda estariam passando por dificuldade. Mas fica o compromisso de tão logo chegar ao requerimento, a gente realizar essa avaliação. Obrigado. Temos então mais uma participação da vereadora Rosiello. E se algum vereador tiver mais alguma questão, que se inscreva, que depois a gente vai partir para o final da audiência, por favor. Vereadora, 2 minutos, vamos ficar no tempo, assim a gente termina, por favor. Obrigada, Silvio. Lembrando que, regimentalmente, as audiências podem ocorrer em 2 horas, né? Então, quem tomou a decisão de fazer 1 hora, só para a população saber que, caso haja necessidade, pode prorrogar. Em relação ao Fundeb, a vereadora Alessandra fez a pergunta, a preocupação dela muito pertinente, e aí o senhor deu uma resposta de imprevisão, mas é fato e é claro que o Fundeb é depositado na conta da Prefeitura, nas datas estabelecidas, e quando houve o fechamento, né, do quadrimestre, é possível saber quanto que se arrecadou. Eu entendo que o que o senhor colocou aqui, o saldo, é o que existe de posição de saldo na conta no fim de agosto, que encerrou o 2º quadrimestre.
E eu sempre falo em todas as audiências para o senhor secretário, colocar a arrecadação do Fundeb do quadrimestre. O senhor tirou essa informação que sempre era colocada. Outros governos, outras prestações de contas, sempre colocava, primeiro quadrimestre, quanto que arrecadou do Fundeb e quanto que ficou de saldo. Segundo quadrimestre, quanto que arrecadou do Fundeb e quanto ficou de saldo. O senhor não informa mais para nós e para a população quanto que se arrecada no quadrimestre. Claro que isso está lá, tem que estar no portal da transparência, que é por lei, só que é muito difícil a população compreender. Então, essa casa é a oportunidade. Por que o senhor não volta com essa informação para dizer quanto que se arrecadou no quadrimestre, visto que fecha o período e o senhor tem essa informação na prefeitura? E assim já ficaria até claro, inclusive a pergunta que a vereadora Alessandra fez, e eu gostaria que o senhor tivesse essa informação, o senhor nos passe agora. Em relação à CIP, o senhor disse que da arrecadação de 3.733, 3.300.000 foram pagos 2.800.000. Como é um valor bastante volumoso para o segundo quadrimestre, qual foi a obra de maior investimento para utilizar esse recurso? Exceto, claro, o pagamento de energia, água e luz que a prefeitura paga mensalmente. O senhor tem essa informação. É isso. Agradeço mais uma vez as perguntas, vereadora Rose. Na realidade, a resposta talvez valha para as duas questões, né? Primeiro que o Fundeb, como eu respondi para a vereadora Alessandra, não me pareceu que restou dúvida. O Fundeb também eu não tenho a previsão mensalizada. Então, a publicação que se tem do FNDE é um montante, a vereadora Cláudia e a vereadora Alessandra sabem disso, é um montante previsto para o ano. O Fundeb não diz para a gente, o FNDE não diz para a gente quanto desse montante nós arrecadaremos ou arrecadaríamos mensalmente. Por isso que a informação não é mensalizada. Em relação ao formato da apresentação... Eu não pedi mensalmente, eu falei do quadrimestre. A hora que fechar o quadrimestre, o senhor apresentar quanto que entrou naquele quadrimestre. Se a senhora permitir que eu continue respondendo, a senhora vai entender onde eu quero chegar. Então, falando da questão da apresentação, tanto para o Fundeb quanto para a CIP, aquilo que insistentemente eu coloco para a senhora, essa audiência, ela não tem o objetivo, até pelo tempo que nós temos, não importa se 60 minutos ou 120 minutos, pouco importa, de cobrir absolutamente todas as informações que aconteceram no quadrimestre. Ela é um panorama geral, até porque nós ficaríamos aqui semanas, se eu fosse detalhar a visão que cada um dos senhores querem que a gente traga como quebra. No formato que é indicado pelo Tribunal de Contas e o formato que nós julgamos, e me parece que tem a concordância de muitos, de que ele é, para esse momento, para essa quantidade de tempo interessante, não me parece que a gente está prejudicando em nada a audiência. Informações mais detalhadas, nós nunca nos furtamos em responder. A senhora tem, como a senhora usa, o advento dos ofícios, o advento dos requerimentos, para pedir os detalhamentos que, eventualmente, a gente não traga aqui. Então, por que a visão do Fundeb que a gente traz é de saldo e não de arrecadação? Porque a gente entende que a visão do saldo é a mais importante, por conta especialmente das aplicações que se tem até o final do ano. Se a senhora quiser um detalhamento mensalizado sobre a arrecadação, não há problema nenhum. Através de um ofício, de um requerimento, a gente, com o maior prazer, vai responder. Mesma coisa da CIP. A informação que a gente traz da CIP, veja que é um ponto que a gente já incluiu na apresentação, já bastante específico, de tratar uma receita, de tratar uma fonte de recurso específica. Na visão que nós entendemos e julgamos importante, é importante comparar saldo arrecadado, entrada, com aquilo que saiu. Se a senhora julga que um detalhamento maior é necessário, não há problema nenhum, será um prazer responder ofícios e requerimentos. Na mesma linha, a gente inclusive tentou online aqui detalhar a questão que a senhora fez daquele convênio. Não conseguimos ainda a informação do empenho, mas fica aqui à disposição. O que eu posso dizer é uma devolução de um convênio que está numerado aqui no material, que em algum momento a prefeitura recebeu recurso, quer seja por sobra, por eficiência de licitação, quer seja por resultado financeiro de aplicação, nós tivemos que devolver um valor. Detalhes desse convênio eu não trago na audiência, mas fico à disposição mais uma vez, por ofício, por requerimento, seja qual for o instrumento, responder. Sempre vai ser um prazer. Obrigada, secretária. No Fundeb eu busco no portal, evidentemente, que é obrigatório. No caso, era só para dar mais transparência para a população que tem, às vezes, dificuldade de compreender o portal da transparência e os valores do Fundeb que entram na conta mensalmente pelo quadrimestre. Era essa a informação que eu sempre peço. Mas Obrigado. o senhor não acha interessante?
Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadores. Informo que os vereadores participantes desta audiência são vereador Lelo Pagani, PSDB, Alessandra Lucchesi, PSDB, Sargento Laudo, PSDB, Cláudia Gabriel, Democratas, vereador Abelardo, Republicanos, Palinha, presidente Palinha, do DEM, vereadora Rosiello, do PDT, vereador Marcelo Sleiman, do DEM, e eu, Silvio dos Santos, do Republicanos. Durante a audiência, nós tivemos, em média, a participação em torno de 12 ou mais pessoas conectadas pelo Facebook. Além da audiência pela TV, estimamos um atingimento de pessoas em torno de 29 pessoas alcançadas, com 29 engajamentos. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao senhor secretário Fábio, toda a sua equipe. Nós temos certeza que, dentro de um modelo republicano, de interação, de participação, as audiências têm um papel fundamental. O Palinha sempre lembra disso, né, presidente? São momentos importantes de contribuição, de prestação de serviços, de contrapartida e, acima de tudo, de transparência. Nós ficamos muito felizes em abrir esta casa e, através das nossas possibilidades, celebrar as audiências. Teremos mais algumas nas próximas semanas e toda a população está sempre convidada a participar. Então, eu reitero os nossos agradecimentos em nome de toda a nossa comissão, presidida pelo Sargento Laudo, a Comissão de Finanças e Orçamento, secretário, que o Sargento Laudo tão bem preside e conta com a participação do vereador Marcelo Sleiman e a minha. E saúdo em nome de todos os colegas vereadores a sua presença e conte sempre com essa casa. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e vamos em frente. Obrigado.